Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos hoje com a nossa aula 159 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando sequências, PA e PG. Já terminamos toda a teoria que nós pretendíamos passar sobre PA e PG. Portanto, na aula de hoje nós não vamos estudar propriamente uma teoria nova. Nós vamos apenas estabelecer uma relação que existe entre PA e PG e as funções. Eu já dei a entender, pessoal, em aulas anteriores, esta relação que existe. Então as progressões aritméticas elas vão ter relação com as funções do primeiro grau, também chamadas funções lineares afins. E a progressão geométrica vai ter a ver com a função exponencial, ok? Então por isso foi importante nós termos estudado essas funções antes também de estudarmos PA e PG. Então vamos agora estudar separadamente a relação entre PA e função do primeiro grau e depois entre PG e função exponencial. Bom, turma, vamos começar com um exemplo. Vamos pensar nessa progressão aritmética, essa PA, cujo primeiro termo é exatamente 2 e cuja razão R é igual a 3. É claro, né? De um termo para o outro nós estamos somando sempre 3 unidades. Bom, como é que nós encontramos aí a formulinha do termo geral dessa progressão aritmética? Nós vimos que a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, a n é dada como a1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a formulinha que nós estudamos. Portanto, nós temos o seguinte, o a1 é 2. O n nós vamos deixar dessa forma mesmo, n menos 1. E o r é igual a 3. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir esse 3 aqui. Então vai ficar assim, 2 mais 3n menos 3. Portanto, nós vamos ter o seguinte. Vamos escrever assim, 3n aqui para frente, e 2 menos 3 é igual a menos 1. Agora, pessoal, vou reescrever essa relação ali. Então nós temos que a n é igual a 3n menos 1. No entanto, pessoal, olha a relação que existe entre esta formulinha aqui e a função f de x igual a 3x menos 1. Né? Essa função, quando nós analisamos esta função, mas pensando nessa função com domínio e contradomínio reais, nós percebemos que existe uma relação. No entanto, na verdade, a diferença consiste no fato de que, no caso dessa função f de x, nós podemos calcular para qualquer valor de x, inclusive os valores negativos e todos os valores, valores com vírgula, valores irracionais, nós podemos calcular para todos os valores. Enquanto que, nessa situação aqui, nós podemos calcular apenas para os valores inteiros positivos. Né? E foi, de fato, a forma como nós deduzimos aí a sequência. Né? As sequências são funções que associam a cada inteiro positivo um certo valor. Né? Então, na verdade, nós temos exatamente a mesma relação, mas aqui nós temos a mesma função, né? Só que ela é definida apenas para n naturais, exceto o zero, ok? Portanto, nós podemos estabelecer este paralelo aqui. De que forma? Vamos pensar no gráfico. Agora, vamos calcular esta função apenas para os valores inteiros positivos. Né? Nós podemos usar este membro aqui ou este membro, porque para os inteiros positivos vale exatamente esta formulinha aqui. Tá? Então, para o n igual a 1, 2 e 3, vamos aplicar aqui. Quanto que seria o f de 1? 3 vezes 1 menos 1 é igual a 2, que é exatamente o nosso A1. Ok? Então o 1 está se associando com o 2. Eu não vou usar a mesma escala nos dois eixos para que a gente possa esboçar um pouquinho melhor esse gráfico. O f de 2 vai ser 3 vezes 2 menos 1, que é igual a 5. De fato, é o nosso A2. Né? Nós calculamos assim, nosso segundo termo. Então, o 2 se associa com o 5, que é exatamente esse ponto. Então, estou fazendo com escalas diferentes nos eixos. E o 3, nós não vamos nem calcular mais, porque nós já entendemos a lógica. O 3 se associa com o 8. Aqui. Então, nós temos aqui 8, 5 e 2. O 1 está se associando com o 2. O A1 é igual a 2. O A2 é igual a 5. O A3 é igual a 8. Ok?
Então nós temos esses pontos aqui. Então esses pontos eles representam uma sequência. Lembrando que uma sequência é uma função, né? Mas definida somente nos valores inteiros positivos. Bom, então nós temos exatamente aqui esses pontos que nós podemos continuar traçando. Eles representam o quê? O gráfico da sequência, né? Então o gráfico da sequência é um conjunto de pontos. Mas esses pontos, eles fazem parte do gráfico dessa função. E o gráfico dessa função vai ser exatamente, aproximadamente esta reta aqui. Ok? Então esse vai ser o gráfico da função f. Esse é o gráfico da nossa função f. Então notem aqui, essa função ela cruza o eixo exatamente na abscissa 1/3, né? Nós igualamos 3x menos 1 a 0. O x vai ser igual a 1/3. Esse valor aqui é menos 1. Por que ele é menos 1? Exatamente o nosso coeficiente linear, né? E a inclinação é 3. Então, essa é a relação que nós estabelecemos. Se nós pensamos nos pontos que definem uma sequência, no caso da progressão aritmética, esses pontos fazem parte de uma reta. Isso é bem fácil nós percebermos quando nós olhamos para a expressão que nós obtivemos. Ok? Mas agora vamos generalizar esse assunto aqui para uma sequência arbitrária. Bom, quando nós pensamos numa sequência, numa progressão aritmética arbitrária, nós temos o nosso primeiro termo A1, né, e a razão igual a R. Portanto, nós vamos ter o seguinte, o nosso AM vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E isso resulta no seguinte, A1 mais, vamos distribuir aqui, vai ficar NR menos R. Portanto, nós temos o seguinte, Rn, ok? Eu vou escrever, em vez de NR aqui, eu vou escrever Rn mais A1 menos R. Por que eu escrevi dessa forma aqui? Observando a identificação que nós acabamos de fazer com a função do primeiro grau, nós temos que o R vai ser o nosso coeficiente angular. E o A1 menos R vai ser o nosso coeficiente linear quando nós identificarmos esta função, que está definida apenas para os inteiros positivos, com a função permitindo aqui o n variar ao longo de todos os números reais. Isso que nós vamos colocar ali agora. Bom, essa é a nossa generalização aqui. Então nós temos uma função f de x, uma função do primeiro grau, cujo coeficiente angular vai ser exatamente a nossa razão r, e o coeficiente linear vai ser exatamente o primeiro termo menos a razão, A1 menos R. Ok? Então nós identificamos esta função, que está definida para todos os números reais, é uma reta, e os pontos da nossa sequência, o A1, o A2, o A3, né? Lembrando que o A1, quando nós enxergamos o A1, o que seria o A1? Né? Seria esse ponto, seria o ponto 1,A1, né? Que é o ponto que tem como abscissa o valor 1 e como ordenado o valor A1. O ponto que tem como abscissa o valor 2 e ordenada o valor A2. O ponto 3, A3. Então todos esses pontos que são pontos da nossa sequência, né, entendendo a sequência como uma função, esses pontos eles pertencem a esta reta aqui. Ok? E são sempre igualmente espaçados. Então, esta é a relação que nós podemos estabelecer entre as progressões aritméticas e a função do primeiro grau. Uma vez estabelecida esta relação, nós podemos observar algo bem interessante. Nós sabemos que uma função do primeiro grau, quando nós analisamos, mesmo que nós analisemos somente nos valores inteiros positivos, ela é tal que o coeficiente angular, é claro, ele é constante. Mas como é que é calculado o coeficiente angular? Né? O coeficiente angular, nós aprendemos a calcular, é a variação do nosso y, ou do nosso f de x, no caso aqui, dividida pela variação do nosso x. Né? Quer dizer, seria a variação do f de x dividida pela variação do x. Nós definimos assim, né? Quando nós falamos, lembrando que esta função aqui está definida para todos os reais, né? Nós definimos a função f de x como ax mais b, definimos de tal maneira que o nosso a era ΔY sobre ΔX, né? Lembrando que o y nada mais é que o f de x.
Ora, com isso, estabelecendo este paralelo com esta função aqui, o nosso r vai poder ser calculado como uma variação no f de x, que é o nosso y, dividido pela variação de x. Mas se nós olharmos para este ponto aqui, nós vamos ter o seguinte: a n menos a k, por exemplo, que são dois valores de f de x aqui, né, para os valores x inteiros positivos, dividido por n menos k. Esta observação aqui é bastante interessante. Quer dizer, quando nós tomamos dois termos quaisquer de uma progressão aritmética e dividimos pela diferença entre as ordens desses termos, esse valor ele é sempre constante. Por exemplo, se nós tomamos aqui A10, por exemplo, menos A5. Então, A10 menos A5 dividido por 10 menos 5 vai ser igual à razão da nossa progressão aritmética. Quer dizer, uma forma também de nós relacionarmos isso tudo aqui, tá? Então, essa observação aqui é algo que nós deduzimos a partir da observação de que a sequência progressão aritmética ela tem essa relação aí com a função do primeiro grau. E uma vez que ela tem essa relação, vai aparecer o coeficiente angular, e aí esta razão aqui entre termos sucessivos dividido por n menos k vai ser constante. E de fato, pessoal, na verdade, nós já havíamos observado isso aqui, mas de uma maneira puramente algébrica, sem nos valermos aí dessa interpretação. Ok? Como é que nós fizemos? Vamos passar esse n menos k multiplicando. Então nós vamos ficar o seguinte, com a n menos a k igual a n menos k vezes r. Agora vamos passar o ak somando. Vamos ficar com a n igual a ak mais n menos kr. Olha só, nós já havíamos comentado dessa possibilidade aqui. Uma fórmula para o termo geral, o an, né? Nós partimos do termo ak, somamos n menos k vezes a razão. Né? Nós já comentamos isso aí. Eu falei para vocês que não precisa necessariamente partir do A1 aqui, quando nós pensamos na fórmula do termo geral. Podemos partir de um K, de um AK. Então vai ficar a n igual a AK mais n menos KR. Né? Nós comentamos isso aí de uma maneira puramente algébrica, somente observando as propriedades da progressão aritmética. E agora nós observamos a mesma propriedade, a mesma relação, apenas observando a relação entre a função do primeiro grau e a progressão aritmética. Tem duas formas de enxergar o mesmo fato aí. É claro que isso não é à toa, né, pessoal? Justamente pelo fato de que de um termo para o outro da nossa progressão aritmética nós vamos sempre somando a mesma constante, isso é justamente o que nós fazemos com uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau, para intervalos iguais de variação no nosso x, por exemplo, no caso, no nosso n aqui, né, nós vamos ter uma variação proporcional no nosso valor a n. Ok? Então, nós percebemos que as coisas vão se encaixando aí. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer a mesma relação que nós fizemos aí, só que agora envolvendo a progressão geométrica e vamos relacionar com a função exponencial. Bom, a nossa progressão geométrica aqui, vou dar um exemplo, vamos começar com um exemplo. A progressão geométrica começa no 2 e ela tem razão 2, né? Então ela tem o primeiro termo aqui igual a 2 e a razão, que nós chamamos de Q, é igual a 2 também. De um termo para o outro nós multiplicamos por 2. Ora, a formulinha do termo geral diz o seguinte, que a n é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Ora, isso aqui vai dar o quê? A1 é 2, a razão é 2 elevado a n menos 1. 2 vezes 2 elevado a n menos 1, isso vai dar 2 elevado a n. Aqui fica mais evidente ainda, é justamente a função exponencial. Então, quando nós pensamos numa função definida somente por valores inteiros, positivos, igual a n igual a 2 elevado a n, nós podemos estabelecer um paralelo com a função, né, estendida aí, né, para todos os valores reais. f de x igual a 2 elevado a x. Um detalhe aqui, pessoal, eu estou usando a mesma letra aqui, né, para a função f aqui e aqui. O ideal seria usar letras diferentes, ou então nós temos sempre em mente que a função que está definida para todos os reais é justamente esta aqui, ok? Esta é a função definida para todos os valores reais.
Uma vez definida esta função, nós tomamos esta mesma função, só que apenas nos valores naturais não nulos, ok? Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando essa mesma função aqui, mas restringindo o domínio, tá? Nós estamos restringindo, nesse caso, o domínio somente aos naturais diferentes de zero. Mas enfim, o fato é que quando nós fazemos a mesma coisa que nós fizemos com a progressão aritmética e pensamos no gráfico, então nós vamos ter o seguinte: calculando esta função aqui, f de x, somente para os valores inteiros, nós vamos ter o seguinte: o 1 nós vamos associar com o 2, tá? Porque f de 1, 2 elevado à primeira, que é 2. O 2 nós vamos associar com o 2 ao quadrado, que é igual a 4. O 3 nós vamos associar com o 2 ao cubo, que é igual a 8. E o 4 nós vamos associar com o 2 elevado à quarta, que é igual a 16. Então eu fiz usando escalas diferentes dos dois eixos, ok? Então aqui nós temos o 1, aqui o 2, 3 e 4. Então o 1 tem por imagem o 2. Tá? F de 1 é igual a 2. O 2 tem por imagem o 4. O 3 tem por imagem o 8. E por fim o 4 tem por imagem o 16. Então nós percebemos que esses pontos aqui, todos eles fazem parte da função exponencial 2 elevado a x. Né? Então esses pontos, né, eles fazem parte desta função aqui, que nós podemos desenhar contínua aqui. Então esses pontos, eles pertencem ao gráfico da função exponencial. Eles são apenas os pontos cujas abscissas são inteiras positivas. São apenas esses pontos quando nós pensamos na progressão geométrica. Tá? Isso pode ser relacionado com qualquer progressão geométrica também. Né? Mas como nós pensamos continuamente, né? Então nós temos o gráfico da função exponencial definida para todos os reais. Okay? Então essa é a relação entre a função exponencial e a progressão geométrica. Agora nós vamos também generalizar essa situação aqui. Bom, como é que nós podemos generalizar? Podemos fazer o seguinte: vamos calcular o AN, no caso sendo uma APG. Né? O AN é 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então nós podemos pegar essa expressão aqui e relacionar com a função exponencial. Mas que função que nós relacionamos aí? Bom, nesse caso nós temos a função f de x igual a 1 vezes q elevado a x menos 1. Essa função estaria definida aí de R em R, ou seja, para todos os reais, contra domínio também real. Né? E nós definimos essa função calculando apenas nos valores inteiros positivos. Aqui entram alguns detalhes, pessoal, que é o seguinte: a função exponencial nós definimos apenas para quando a base ela é positiva, ok? A base positiva. No entanto, a progressão geométrica nós também definimos quando a base eventualmente é negativa. Inclusive, vai dar uma progressão geométrica alternada. Os valores vão ser ora positivos, ora negativos, se alternando. E também quando a razão é zero, que aí todos os termos a partir do segundo necessariamente vão se anular. Né? No caso da função exponencial, nós não permitimos que a razão seja zero ou negativa. Ok? Portanto, para nós estabelecermos esta relação com a função exponencial, nós temos que impor aqui que essa nossa base ela é maior do que zero. Ok? Então, a relação entre as progressões geométricas e a função exponencial, elas se limitam a quando a base, né, que é no caso a razão da nossa progressão geométrica, é positiva. Ok? Então tem esse detalhe aí que deve ser observado para que a relação seja perfeita aí. E também o caso em que a razão é igual a 1, também se torna bastante trivial, porque aí
todos os termos vão ser iguais a 1, né? Nós vamos ter a função constante, ou então a progressão geométrica com todos os termos iguais ao A1, né? Então aí também vai ser um caso trivial. De qualquer modo, pessoal, uma vez satisfeita aí que a razão seja positiva, nós podemos estabelecer a relação entre a função exponencial e a progressão geométrica. E os termos da progressão geométrica. Então, os termos da progressão geométrica vão fazer parte desse gráfico aqui. Mas, pensando um pouquinho nesse gráfico, pessoal, o que nós podemos trabalhar aí com esse gráfico, né? Nós partimos, lembrando das nossas aulas de transformação de funções, nós podemos partir dessa função q elevado a x. Essa função q elevado a x é a função exponencial. Se a base estiver entre 0 e 1, que é a nossa razão, estiver entre 0 e 1, a nossa função exponencial ela é decrescente. E se a base, que é a razão, for maior do que 1, então a nossa função exponencial ela é crescente. Isso, pessoal, nos mostra uma justificativa ainda melhor, né, do que nós comentamos quando nós estudamos aí, quando que uma PG é crescente, decrescente. Ou seja, essa justificativa tem a ver aí exatamente com a função exponencial. Quando a base, portanto, que é a razão da PG, é maior do que 1, nós temos uma função crescente. Os pontos vão crescendo, né? Os valores A1, A2, A3 vão crescendo. E quando a nossa razão está entre 0 e 1, aí os valores vão decrescendo. Tá? Claro que isso supondo o A1 positivo. Se o A1 for negativo, aí a coisa se inverte. Né? À medida que o valor da razão está entre 0 e 1, se o A1 for negativo, aí nós vamos ter uma função crescente. Né? E se a razão for maior do que 1, nós vamos ter uma função decrescente. Isso no caso do A1 negativo. Né? Então isso explica para a gente aquele fato que nós, naquele momento, nós não explicamos com tanta profundidade. Como é que nós pensamos no gráfico, né, desta função exponencial aqui, né, que tem a ver com essa progressão geométrica? Bom, a maneira, lembrando aí das transformações de funções que nós estudamos, esse A1, o que ele faz com o gráfico? Né, com essa função q elevado a x? Ele estica, né? Ele estica em relação ao eixo y, o eixo das ordenadas. E esse x menos 1? Esse x menos 1, né, esse menos 1 que aparece aqui, ele translada o gráfico, ele move o gráfico, né, sem esticar, sem espremer, nada, mas na direção do eixo x. Enquanto que esse A1 ele estica ou comprime o gráfico. Ok? Então, esta é a relação que nós podemos observar. O que é bastante interessante observar é justamente aqueles fatos que nós observamos aí, quando que uma progressão geométrica é crescente e decrescente, em função aí do A1 e do valor da razão. Né? Aqui, uma vez que nós estabelecemos essa relação, fica muito mais fácil a nós observarmos esse fato. Bom, pessoal, então a aula de hoje vai ficar por aqui. Nós estabelecemos hoje importantes relações aí entre as progressões aritméticas e a função do primeiro grau, e a progressão geométrica e a função exponencial. Espero que isso tenha ampliado o conhecimento de vocês, a visão que vocês têm aqui das PAs e PGs. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!